de homologia e cohomologia. Hoje eu vou começar a falar sobre alguns tópicos adicionais, né? Então a gente vai ver hoje, por exemplo, por que o produto cup e as interseções, como eles se relacionam, né? Que na verdade a interseção é meio que dual do produto cup. E aí isso vai levar a gente a olhar para a classe de Euler e as classes características em geral. Então a gente vai começar a falar sobre esses tópicos, que eu acho que são tópicos muito importantes para quem faz geometria, topologia, aparecem toda hora, tanto em geometria algébrica quanto em geometria diferencial. Então, como a gente tem um tempo a mais, vamos falar um pouco sobre isso. Então eu já mais ou menos falei um pouco, né, sobre interseções, mas eu quero falar um pouco mais, com um pouco mais de detalhes. Então, a gente começa, né, com uma variedade diferencial fechada e orientada. Então, na verdade, vamos começar assim. Eu vou lembrar uma definição que eu acho que a maioria já viu antes, que é a de transversalidade, mas só para todo mundo estar na mesma, lembrar do que a gente está falando. Então a gente diz que duas subvariedades P e Q, elas se intersectam transversalmente se, para todo ponto da interseção, quando você olha para o espaço tangente de P mais o espaço tangente de Q, isso aqui gera o espaço tangente de M. Claro, quando eu vejo o espaço tangente de P dentro do espaço tangente de M. Sempre que você tem uma subvariedade, você pode olhar para o espaço tangente da subvariedade como estando contido no espaço tangente da variedade inteira. Tá? Então, essa soma em geral não é uma soma direta, mas é uma soma. O span desse daqui com esse daqui vai dar os caras de lá. Tá? Uma outra forma de você dizer isso é que, bom, se você tiver uma base, você pode considerar Não, daqui a pouco eu falo. E o que acontece aqui, né, que em particular, a dimensão de P mais a dimensão de Q tem que ser pelo menos a dimensão de M. Tá, isso é claro, porque senão não tem como dois subespaços de dimensão, cuja soma das dimensões é menor do que a dimensão de M, gerarem o espaço todo. Tá? Bom, nesse caso, né, uma proposição que eu acho que também a maioria de vocês já viu, mas eu vou demonstrar aqui rapidinho, só para, de repente, algumas pessoas não viram, é que se a gente tiver duas variedades que se intersectam transversalmente, então a interseção vai ser uma subvariedade. E ela vai ter a dimensão que a gente imagina, que é a diferença disso daqui. Né? Então, e mais uma coisa, a notação que a gente coloca, em geral, é assim. Né? Então, a gente diz que P intersecta Q transversalmente, a gente denota dessa forma. Então, a proposição é que se P e Q são subvariedades e P se intersecta com Q, então a interseção de P com Q é uma subvariedade e, além disso, né, se as três forem orientadas, né, se P, Q e M são orientadas, então a interseção tem uma orientação canônica. Tá, então vamos ver essa parte rapidinho, que eu acho que os que já fizeram curso de topologia diferencial já viram isso, mas é uma coisa fácil que dá para fazer rapidinho, então vamos refazer, para os que não viram. Tá, então isso aqui é basicamente, a primeira parte é basicamente o teorema da função implícita. Né? Então, a gente sabe que se a gente pegar
vamos fixar um ponto na interseção. E a gente sabe que, bom, como Q é uma subvariedade, existe uma vizinhança de X e uma função, eu vou chamar a dimensão de P, para parar de escrever a dimensão de P, eu vou chamar de Pzinho, a dimensão de Q eu vou chamar de Qzinho, e a dimensão de M eu vou chamar de N. Tá? Então existe uma função π de U em R N menos Q, que basicamente caracteriza você estar na variedade Q. Então existe uma função tal que a pré-imagem de 0 é igual a U interseção com Q. Tá? Isso segue da definição de subvariedade. Então, basicamente, o que a gente precisa fazer agora é compor essa π com a inclusão de P. Então, agora a gente pega a inclusão, né, de P intersectado com U em U, e depois a gente pega a projeção em R, N menos Q. E não é difícil de ver que a derivada desse mapa aqui é sobrejetivo. Se e somente se, a condição de transversalidade é satisfeita. Tá, então, a condição de transversalidade é equivalente, né, P intersecta aqui transversalmente em X, se e somente se, a derivada de π composto com I em X é sobrejetiva. Então, se a gente assumir isso, então agora, pelo teorema da função implícita, a pré-imagem de 0 vai ser uma subvariedade. Então, como a gente está assumindo essa condição, então essa derivada é sobrejetiva. Então, pelo teorema da função implícita, se você compuser isso daqui, π com I e pegar a pré-imagem de 0, isso aqui é uma subvariedade. E a dimensão é exatamente vai ser isso menos isso, né? Então vai ser de dimensão P mais Q menos N. Tá? Porque o teorema da função implícita vai dizer que você pode pegar esse cara localmente, né? Você escreve ele como um RP, e você separa em R N menos Q e RP menos N menos Q, que é P mais Q menos N. E isso, o teorema da função implícita diz que essa variável daqui pode ser escrita como uma função dessa. Então é basicamente isso, né, que é uma subvariedade. Então pronto, essa é a primeira parte. Alguma dúvida? Isso eu acho que é basicamente padrão, basicamente análise no RN. A segunda parte, que é a parte da orientação, que vai ser importante para a gente, é que se elas são orientadas, então a interseção tem uma orientação canônica. E isso é o seguinte fato, né? Se P se intersecta com Q transversalmente em X, então a gente pode decompor o espaço tangente de M da seguinte forma. A gente pode primeiro pegar a parte que está na interseção. Na verdade, isso aqui é um fato de álgebra linear. Depois a gente pega a parte que está em P e que não está na interseção. Então, digamos... E depois a gente pega a parte que está em Q e que não está na interseção. Uma outra forma de ver isso, né, é dizer que, bom, você pode primeiro pegar, em outras palavras, a gente pode primeiro pegar uma base de V1 até VL, uma base do espaço tangente da interseção. Depois a gente pode completar essa base para uma base do espaço tangente de P. Então você pode escrever assim, V1, VL, W1 até W, P menos L é uma base do espaço tangente de P.
E da mesma forma você pode completar para uma base do espaço tangente de Q. Então V1 até VL, W1 até WQ menos L é uma base do espaço tangente de Q. E logo, né, pela condição de transversalidade, a gente tem que V1 até VL, W1 até WP menos L. Ah, não, desculpa. Não vou chamar de W, vou chamar de outra coisa. V, W, U. E U1 até U, Q menos L. Quando eu colocar todo mundo aqui, isso aqui vai ser uma base do espaço vetorial inteiro. Na verdade, esse argumento aqui é um argumento puramente de álgebra linear, não tem nada de variedade. Tá? Então, a gente tem uma base assim, né? Então, isso aqui corresponde a essa soma direta. Esse primeiro pedaço é a base daqui. Esse segundo pedaço é a base do que acontece quando eu pego o espaço tangente P e quociento pela primeira parte. E a mesma coisa para a terceira parte. Então, né, se a gente sabe que M, P e Q são orientadas, isso significa que a gente sabe dizer quando que uma base assim são bases orientadas. Então, a nossa convenção vai ser que uma base V1 até VL, ela vai ser bem orientada, ela vai estar orientada como uma base da interseção, se essas bases dessa forma daqui são bases orientadas de M, de P e de Q. Em outras palavras, né, você coloca uma base dessa interseção. Você completa ela para uma base orientada do espaço tangente de P. Isso você sempre pode fazer para qualquer base aqui. Depois você completa ela para uma base orientada de Q. Isso também você sempre pode fazer. E agora você coloca essa base daqui. E você pergunta se essa base tem a orientação correta ou orientação inversa. Isso vai te dizer se a base original da interseção tem orientação correta ou a orientação inversa. Tá? Então é assim que a gente orienta a interseção. Um caso particular, bom, vou finalizar a proposição. Um caso particular importante é o caso em que P mais Q é igual a N. Ou seja, você está intersectando subvariedades cuja dimensão se complementa. Então, nesse caso, a interseção é um conjunto de pontos. Se as variedades não forem compactas, pode ser um conjunto infinito de pontos, mas é um conjunto de pontos. Os pontos também vêm orientados. Né? Então, a interseção de P com Q é um conjunto de pontos orientados, né? Se P e Q forem orientados. Um conjunto de pontos orientados é simplesmente um conjunto de pontos com sinal de mais ou de menos. E como é que a gente sabe se o ponto vem com sinal de mais ou com sinal de menos? Bom, a gente sabe basicamente, né, que o espaço tangente de M ele é o espaço tangente de P, soma direta com o espaço tangente de Q. Então agora é fácil, você põe uma base orientada de P, uma base orientada de Q, e aí você coloca isso aqui e vê se isso aqui vai dar uma base orientada de M ou não. E aí você sabe se a orientação é positiva ou não. Certo? Por exemplo, se você pegar, né, você pode pensar numa esfera e dois círculos na esfera. Sei lá, um círculo assim. E um círculo assim. Tá, e a gente vai orientar os círculos, digamos dessa forma. E digamos que as esferas estão bem orientadas. A esfera está orientada com a orientação padrão, né? Onde o vetor normal está apontando para fora. Então, a interseção, né? Eu vou chamar isso aqui de P, o laranja de P e o azul de Q. Então, a interseção de P com Q são dois pontos, que eu vou chamar de A e B.
E como é que a gente vê o sinal deles, né? Bom, a gente tem que ver, se eu pegar a orientação de P, né, que é esse vetor, e depois colocar a orientação de Q, se isso aqui vai dar mais ou vai dar menos. Então, primeiro P, depois Q, tem a orientação padrão, que é a orientação correta. Então, o A ele tem o sinal correto, o sinal de mais. Agora, se eu olhar do outro lado lá, né, eu vou ter o P apontando para cá e o Q apontando para cá. Então, agora, né, se eu pegar o P depois o Q, eu estou apontando para dentro. Então, o B tem o sinal de menos. Então, esse cara aqui tem o sinal de mais e esse cara aqui tem o sinal de menos. Tá? Então tá. Então isso aqui, na verdade, é uma lembrança de topologia diferencial para os que fizeram e para os que não fizeram, que nunca viram isso, é só um comentário que... talvez a parte mais importante de topologia diferencial é essa proposição. Tá, então agora vamos voltar na topologia algébrica, né? O que isso aqui vai dizer para a gente é que, basicamente, a interseção de subvariedades está relacionada com o produto cup. Então, em geral, né, vamos voltar para o caso em que P e Q são subvariedades de M, quer dizer, o mesmo caso aqui, né? Subvariedades orientadas. Então, todo mundo já tem uma orientação e M tem uma orientação também. E vamos supor que P, Q e M são fechadas. E para simplificar, vamos supor que M é conexa. Tá. Na verdade, não é estritamente necessário a gente supor que as variedades são conexas. Porque mesmo que a variedade não seja conexa, a gente pode falar numa classe fundamental. A homologia não vai ser mais Z, mas ela vai ser uma soma de Z's, e para cada componente conexa você vai ter uma classe fundamental, então você pode pegar a soma de todas elas. Tá? Então, assim, a gente vai ter uma classe fundamental de P, que é alguma coisa em HP de P, uma classe fundamental de Q e uma classe fundamental de M. Tá. E, de novo, eu não vou assumir que P e Q são conexas, porque em algumas aplicações é interessante usar P e Q não conexas. Então, a gente vai ter uma classe fundamental mesmo quando é desconexo. Mas aí, no caso, a homologia vai ter vários componentes, vai ser uma soma de Z's. Tá. Então, agora a gente pode olhar para as classes fundamentais de P e Q como classes de homologia em M. Então, a gente pode pensar na seguinte coisa: na classe de homologia de P em M, que nada mais é, né, do que o push forward da classe de homologia da classe fundamental de P quando eu pego a inclusão de P em M. Então, esse IPM, para mim, é a inclusão de P em M. Então, essa classe de P ela é uma classe de homologia de dimensão P em M. E, da mesma forma, a gente tem a classe de Q. Então, isso aqui é uma classe HQ em M. Tá. Agora a gente pode considerar o produto da interseção. Eu defini isso para vocês, né, que basicamente o produto de interseção é o dual do produto cup. Então isso é uma coisa completamente algébrica. Então a gente pode definir o produto de interseção da seguinte forma, né? Primeiro, eu pego o dual de Poincaré dessa classe em M. Depois eu pego o cup deles dois e depois eu pego o dual de Poincaré na outra direção. Tá? Então, lembra que a dualidade de Poincaré ela é um mapa, eu vou chamar de DM, que vai da homologia, da cohomologia para homologia. E ela é dada simplesmente por pegar o produto cap com a classe fundamental. Tá? A gente mostrou que isso é um isomorfismo. Então, primeiro o que a gente faz a gente pega o inverso desse mapa, né, que é
o DM inverso da classe de P. A gente pega o cup com DM inverso da classe de Q. E agora a gente pega o DM disso. Tá? E o teorema que a gente vai mostrar hoje é que o produto de interseção tem esse nome. Né? Ah, e aliás, se vocês fizerem as contas aqui, né, isso aqui vai ser uma classe de homologia em P mais Q menos N. Tá? Porque quando você pega o dual de Poincare vai dar N menos P, N menos Q. Então você soma quando você pega o cup. Então vai dar 2N menos P menos Q. E aí você pega o dual de Poincare e você faz N menos isso. Então vai dar exatamente P mais Q menos N. E o teorema é que essa classe de homologia, que é a interseção, é exatamente a classe da interseção como subvariedade. Se P e Q se intersectam transversalmente. Tá? E um corolário disso é que a classe de homologia da interseção de P com Q não depende de P e de Q muito fortemente. Só depende da classe de homologia de P e da classe de homologia de Q. Isso é um detalhe muito importante, porque às vezes você pode pegar duas classes de homologia e saber que qualquer representante, qualquer subvariedade que represente essa classe de homologia, quaisquer duas variedades vão ter que se intersectar. Por alguma razão, se você sabe que esse produto de interseção tem que ser diferente de zero, então você tem essa propriedade. Ou você pode dizer o contrário, né? Se você sabe que esse produto de interseção é zero, então o número de interseções tem que ser zero quando você conta as interseções com sinal. Isso é uma aplicação desse resultado. Tá? Bom, alguma pergunta sobre isso? Então a gente vai mostrar o teorema. E, na verdade, daqui para frente, como eu quero cobrir vários tópicos e é uma coisa mais... É mais um voo panorâmico sobre vários tópicos, eu não necessariamente vou demonstrar todos os detalhes de tudo. Mas eu vou dar as ideias principais e se tiver alguma coisa, algum detalhe, eu vou dizer aonde, alguma referência para vocês. Tá? Então, para a gente demonstrar isso, a gente vai precisar falar um pouco sobre fibrados. Então, vou começar falando sobre fibrados de disco e depois a gente fala sobre fibrados vetoriais mais para o final da aula. Então, fibrados de disco. Então, o fibrado de disco é o seguinte. Né? Eu tenho, vamos pegar um P, uma variedade. Na verdade, não precisa ser variedade, mas... Eu vou fazer o caso mais simples, em que a gente... Para primeiro demonstrar esse teorema, e depois a gente vai generalizar algumas coisas. Então, eu vou pegar um caso bem mais simples, que é o que a gente vai usar agora. Vamos pegar uma variedade diferencial. E vamos considerar um fibrado de disco, um fibrado DK. Então, o que é isso daqui? Isso aqui é um fibrado. Isso aqui significa que W é uma variedade diferencial e π é uma função suave. E a gente tem a propriedade de que para todo ponto em P existe uma vizinhança U tal que esse π é trivial. Então, esse π é localmente trivial. Ou seja, a pré-imagem de U, ela é difeomorfa, existe um mapa entre ela e U vezes o disco. Tal que, nessa trivialização, a projeção, o π, nada mais é do que a projeção na primeira coordenada. Ou seja, existe um diagrama dessa forma que comuta. Tá. E além disso, quando você olha para as cartas de transição, né, se existirem duas dessa forma, onde o U e o V se intersectam, você pode olhar para a restrição à interseção de U com V. Né, ou seja, se existir ou a gente pode falar que se existir uma outra psi, né, uma psi que vai nisso aqui também, então a gente pode escrever assim. Vai existir
um difiomorfismo de U vezes K em U vezes K, que eu vou escrever assim, que é a carta de transição, e que vai levar um XV. Bom, por essa regra, ele vai ter que, a primeira coordenada vai ter que ser x também. E a segunda coordenada vai ser alguma função, que eu vou chamar de φ maiúsculo, que depende de x, de v. Ah, não, é dk. Eu estou fazendo primeiro o fibrado em disco. E a gente vai assumir que essa função φx é linear. Tá, então, bom, ela vai ter que levar, é claro, o bordo do disco no bordo do disco. Mas eu quero assumir que ela é linear dentro do disco. Bom, a gente está quase na definição de fibrado vetorial, mas eu quero me especificar nesse caso porque algumas coisas ficam mais fáceis para a gente demonstrar esse teorema se a gente supuser que a base e o fibrado são variedades diferenciais. Tá? Então agora, se eu tiver um fibrado de disco sobre uma variedade diferencial, então a gente tem uma classe, a chamada classe de tom. Então a gente vai ter a famosa classe de tom. E o que é isso? A classe de tom, ela é um elemento da cohomologia, da késima cohomologia do disco relativo, de W relativo ao bordo de W. Então a ideia aqui para a gente ter, né, é que a gente tem uma variedade P e a gente tem um disco sobre cada ponto. Onde a trivialização desse disco não é única, né? Você tem várias trivializações diferentes, mas a origem, por exemplo, é única. Tá? Porque essa transformação é linear. Então a classe de tom vai ser uma classe de cohomologia e no fibrado relativo ao bordo. Tá? E que é a mesma coisa, né? Por excisão, isso aqui é a mesma coisa que eu posso pensar, né, no P como estando contido em W. Né, a gente pode pensar no P como sendo um subconjunto de W. Da seguinte forma, né, a gente pega, para cada ponto em P, a gente pode considerar o ponto zero. Né, para cada x, a gente pode considerar x, 0. Isso está bem definido porque esses mapas de transição são lineares. Então a gente tem essa seção zero, que é um mergulho de P dentro de W. Então a gente pode pensar no P como mergulhado em W através desse mapa, que leva x em x0. Então, a figura, eu acho que dá para... basicamente isso, né? A figura para vocês entenderem mais ou menos o que está acontecendo. A gente tem um mergulho de P dentro desse fibrado. Tá? Então, por excisão, essa cohomologia é isomorfa à cohomologia de W relativa a W menos P. Certo? Porque quando eu retiro P, eu posso primeiro... isso é basicamente um argumento de excisão e de retração. Né? A gente já fez um argumento parecido várias vezes. E agora, finalmente, o que a gente pode fazer? A gente pode introduzir a fibra dentro desse cara. Né? A gente pode pegar a fibra de um ponto, que é isomorfo a um disco, e colocar aqui dentro. Então, isso aqui vai existir um mapa, que é o dual da inclusão, que vai levar esse cara aqui no disco relativo a disco menos a origem. Isso daqui, é claro, que é um Z. Tá?
E um fibrado em disco ele é orientável se e somente se existe uma escolha de orientação. Isso aqui basicamente é a orientação do fibrado. Você escolheu um gerador dessa cohomologia. Né? Então, o fibrado é orientável se e somente se existe uma escolha única desses caras. Né? E vai existir uma escolha global e que vai se localizar para uma escolha de um gerador desse cara. Então, a classe de tom ela vai ser uma classe de cohomologia em W relativa ao bordo de W que vai se projetar sobre 1 para cada fibra. E, na verdade, não é difícil construir essa classe. Usando a dualidade de Poincare, a gente pode construir essa classe de uma maneira bem fácil. A gente faz o seguinte. A gente primeiro considera a classe de P. A gente inclui ela dentro de M, né? Então a gente pega a inclusão, W. Isso aqui vai dar o quê? Isso aqui vai dar uma classe em HP de W. E agora a gente pega o dual de Poincare. Lembra que o W agora ele é uma variedade com fronteira. Eu esqueci de enfatizar isso aqui, mas é claro que o disco ele vai ter uma fronteira. Então, W é uma variedade com fronteira. E eu não assumi, mas eu queria ter assumido que... Não, acho que eu assumi que P e Q são fechadas. Eu assumi. Isso faz com que o W vai ser uma variedade compacta, com fronteira. Então, a dualidade de Poincare vai dizer que esse HP de W é isomorfo ao quê? Ao H. Qual a dimensão de W? A dimensão de W é a soma de P com K. Então, é P mais K menos P de W relativo ao bordo. Então, esse isomorfismo é a dualidade de Poincare. Então, a classe de tom, na verdade, ela é nada mais é do que o dual de Poincare da classe fundamental da seção da classe de homologia da seção nula, da seção zero. Então, eu pego a classe fundamental de P, eu incluo ela dentro de W, isso aqui vai me dar exatamente a classe de homologia da seção zero, e agora eu olho para o dual de Poincare. Tá? Então, esse cara daqui vai ser levado justamente no que é chamado de classe de tom. Tá, então, essa classe de tom, ela tem a propriedade de que W, quando o produto cap com tal, é igual a essa inclusão em P, da classe de P. Então essa é a classe de tom, e na verdade dá para construir essa classe de tom para qualquer fibrado em disco, mesmo sob uma base que não é uma variedade diferenciável. Mas é um pouquinho mais complicado porque a gente não tem mais a dualidade de Poincare. Mas existe dá para construir explicitamente uma classe que satisfaz essa propriedade. Se vocês trabalharem um pouquinho mais com a dualidade de Poincare, não é muito difícil de ver que essa classe ela vai ser projetada justamente no gerador da cohomologia do disco, relativo à cohomologia local. Né? Tá? Então agora, um detalhe, né, que é um teorema também bem famoso, que a gente não vai usar, mas que eu quero mencionar, é o isomorfismo de tom. Que diz que se eu pego a iésima cohomologia de P, existe um mapa que vai na homologia de W e depois na homologia de W I mais K. Existe um mapa que vai da iésima cohomologia de P na
I mais K é cohomologia de W relativa à fronteira, que é um isomorfismo. Tá? Então existe um mapa assim que é o isomorfismo, e o mapa nada mais é do que, bom, primeiro eu pego a projeção, o mapa induzido pela projeção, e depois eu pego o cup com a classe de tom. Então, o teorema é que esse mapa aqui é um isomorfismo. Então, assim, é uma coisa que é muito útil para o estudo de classes características, esse isomorfismo. Na verdade, isso aqui vale para, como eu falei, para fibrados em discos mesmo quando P não é uma variedade, P e W não são variedades diferenciáveis. Tá? E a demonstração disso daqui, na verdade, não é muito difícil, é uma continha. Bom, deixa eu fazer a conta porque não é muito complicado. Para vocês verem como é que a gente pode mostrar, por exemplo, que isso é um isomorfismo. Bom, primeiro, lembra da inclusão, né, de P dentro do fibrado. E como o fibrado é um fibrado em discos, né, ele claramente se retrai para a seção nula. Então, esse I, ele induz mapas, ele induz isomorfismos na cohomologia e na homologia. Então, I estrela indo da homologia para a homologia, e I com a estrela em cima, indo da cohomologia para a cohomologia, são isomorfismos. Então agora vamos dizer que eu pego uma classe de cohomologia aqui e vamos ver quem é a imagem dela. Então vou pegar um beta em HI de P e vamos olhar para π estrela de beta, cup com a classe de tom. Tá? Então, π estrela de beta, bom, primeiro a gente pode ver que beta vai ter que ser a pré-imagem de alguém... não, desculpa, aqui vai na outra direção. O beta vai ter que ser a imagem de alguém na cohomologia do W. Né? Então, o beta vai ter que ser I estrela de alfa, onde o alfa é alguma coisa na cohomologia de W. Tá? Então, isso aqui vai ser π estrela composto com I estrela de alfa, cup com beta. Tá? Então, agora, o que é o π estrela composto com I estrela? Isso daqui é a mesma coisa que I composto com π estrela. Oi? Ah, tal, obrigado. E quando eu faço a inclusão e depois eu projeto, isso aqui é identidade. Né? Porque o I é uma seção. Então isso daqui é identidade. Então identidade estrela é identidade. Então isso aqui vai dar alfa cup com tal. E alfa cup com tal, agora a gente pode olhar, né? Isso aqui a gente pode escrever como... a gente pode usar a dualidade de Poincaré, né? Isso aqui é o dual de Poincaré. É o dm inverso do dm de alfa cup com tal. E o dm de alfa cup com tal nada mais é do que o m cap com alfa cup com tal. Sim. Desculpa, é em W. Eu não estou projetando e depois... Aqui? Aqui? Ah. Não, é verdade, desculpa, você tem razão. Mas esse mapa não é identidade, mas ele é homotópico com a identidade. Deixa eu ver se isso aqui faz sentido. A gente está em W. Isso aqui é a classe de W. Tá. Agora sim. Tá, então a gente tem isso daqui.
Agora eu vou trocar a ordem do alfa com tal. Então eu vou ter um sinal. Eu não sei qual é o sinal, não vou escrever o sinal, mas eu vou trocar a ordem. E agora eu vou ter... Por que eu vou trocar a ordem? Porque agora eu posso usar a propriedade que quando eu faço cap, né, eu faço o cap ele é meio que o dual do cup. Então, se eu faço o cap de uma classe de homologia com o cup de duas classes de cohomologia, isso aqui é a mesma coisa que dw inverso de w cap com tal e depois cap com alfa. E w cap com tal é exatamente a classe de homologia da seção nula, da seção zero. Então isso aqui, eu não tenho mais espaço, então vamos para o lado de lá. Isso aqui vai ser o dw inverso de I estrela de P cup com alfa. E agora, eu estou escrevendo só o I, né? O I é a inclusão de P em W. E agora eu uso aquela propriedade de naturalidade do cap, do produto cap, que é um pouquinho mais enroladinha de dizer, mas basicamente isso aqui significa que isso daqui é I estrela, não, é I, não, tá certo, é I estrela de P cap com I estrela de alfa. Lembra que tinha um diagrama que comuta e as setas vão em direções diferentes, mas é exatamente o que pode ser verdade. E agora, isso daqui é o quê? Bom, esse cara daqui é beta. Faltou um mais ou menos. E agora, isso daqui nada mais é do que o dp de beta. Ou seja, eu escrevi esse mapa de uma outra forma, como uma composição de 3 mapas. E um sinal que só depende da dimensão, não depende do beta. Tá? Esse sinal aqui ele é completamente independente do beta. Isso significa o quê? Esse cara é um isomorfismo, o estrela é um isomorfismo, e esse cara é um isomorfismo. Então, essa transformação, esse mapa de tom é um isomorfismo. Então, isso é a demonstração que o isomorfismo de tom é um isomorfismo. Tá? Mas, bom, isso é um comentário. Não é fundamental nessa demonstração. Então, agora vamos à demonstração desse teorema da interseção. Bom, vamos começar com uma variedade. Vamos pegar a nossa variedade mergulhada, orientada. Então, P é uma subvariedade fechada e orientada de M. E o ponto é que existe um teorema da vizinhança tubular, que eu acho que vocês já devem ter visto em análise em variedades ou em geometria riemanniana, que diz que existe uma vizinhança de P que é difeomorfa a um fibrado em discos aberto ou em disco fechado. Então, basicamente, se você tem um P, isso aqui vai dizer que existe um fibrado em discos que é difeomorfo a uma vizinhança fechada de P. Então, existe uma vizinhança fechada de P que é difeomorfo a um W, onde o W é um fibrado em discos. Uma forma de fazer isso aqui é usando uma métrica riemanniana. Então, eu acredito que vocês já devem ter visto isso em algum momento, mas o que você faz é, você escolhe uma métrica riemanniana em M e você olha para o fibrado normal. Ou seja, os vetores que são ortogonais ao espaço tangente de P. E aí você olha para o fluxo geodésico disso. Você olha para a aplicação exponencial. E você prova que, para um parâmetro suficientemente pequeno, a aplicação exponencial vai dar esse difeomorfismo.
Tá? Então vai existir um diffeomorfismo. Você pode... Tem várias formas de fazer isso, né? Mas você pode pegar, por exemplo, uma bola... você pega o fibrado normal com um raio suficientemente pequeno e aí você pega a aplicação exponencial em M. E dá para mostrar que se o raio for suficientemente pequeno, que essa aplicação é um mergulho. E isso aqui vai ser justamente um mergulho de um fibrado em disco para uma vizinhança de P. Tá? Então essa é basicamente a ideia. Isso aqui é padrão, isso aqui tem vários livros, né? Quem nunca viu isso pode ler o teorema da vizinhança tubular. E dá para fazer isso aqui, na verdade, para o fibrado normal inteiro, se vocês quiserem. Porque aí vai ser um fibrado vetorial mesmo, para um RK inteiro. Mas tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque a aplicação exponencial não vai, em geral, ser injetiva. Então você tem que reescalar isso para ficar numa bolinha pequenininha. Tá? E dá para fazer até no caso em que P não é compacto, não é fechado. Pelo menos para o caso da vizinhança tubular aberta. Tá, mas no nosso caso, o P é fechado, a gente tem uma vizinhança tubular legal, fechada, que vai ser diffeomorfa a um fibrado em disco. Então, bom, tem alguns detalhes para checar, né, para verificar, mas dá para fazer, usando métricas, usando só um pouquinho de geometria riemanniana. Tá? Então a gente tem esse nosso W. Então W, ele é um subconjunto de M. Agora a nossa classe de tom, ela pode ser vista, né? Ela é uma coisa, é uma classe de cohomologia HK em W relativo à fronteira de W. Isso daqui, né, por excisão, é isomorfo a cohomologia de M relativo a M menos W. Certo? Porque a gente pode... Se eu tenho o meu tubo, né, esse tubinho W aqui. Primeiro eu posso engrossar o W um pouquinho. Então eu vou ter a cohomologia do engrossamento de W relativo ao W menos o interior. Relativo ao engrossamento menos esse interior. E agora, por excisão, eu posso colocar todo o resto. Tá? E agora, né, eu tenho um mapa que vai disso daqui, da cohomologia de M relativo a M menos W, na cohomologia de M. E essa imagem, ela é o chamado tal PM. Basicamente a imagem da classe de tom de P na cohomologia de M. Tá? E um exercício aqui para ver se vocês vocês estão seguindo, basicamente, o que a gente está fazendo, é que essa classe de cohomologia ela tem a seguinte propriedade. Pela naturalidade de tudo, ela é basicamente o dual de Poincaré da classe de homologia de P. Então, se eu olho para a classe de homologia de P em M, ela tem um dual de Poincaré. E agora o dual de Poincaré em M não tem mais bordo, né? Porque o M não tem bordo. Então, basicamente essa imagem. É só seguir os diagramas e as naturalidades. Ou seja, a propriedade que esse TPM tem é que a classe de P, a classe de homologia de P, é igual ao cap da classe fundamental de M com o TPM. Tá? Então, essa é a coisa interessante, né? Que essa classe de tom, pelo menos induzida em M, ela é o dual de Poincaré da classe de homologia de P. E a mesma coisa, lógico, vale para a classe de Q. E, claro, vale também para a classe da interseção. Então, isso aqui vale para a classe da interseção. Então agora vamos ver o que falta a gente mostrar.
Bom, agora vamos considerar, né, o produto de interseção da classe de P com a classe de Q. Então, produto de interseção da classe de P com a classe de Q. Isso aqui é igual a o dual desse cara, produto de interseção com dual do TQM. Isso aqui, pela definição do produto de interseção, né? Como é que a gente calcula? A gente pega os duais de Poincare, calcula o cup e depois pega o dual de Poincare. Então isso aqui é, por definição, o cap da classe fundamental de M com o cup do TPM com TQM. Certo? Isso aqui é definição. Você pega essas duas classes de homologia, olha para o dual de Poincare, ou seja, esse cara e esse cara, pega o cup e depois pega o dual de Poincare. Tá? Então, o que a gente precisa mostrar é que a classe de tom, que é o cup das classes de tom, é a classe de tom da interseção. Então, falta mostrar que a classe de tom da interseção é igual ao cup das classes de tom. Tá? E bom, como é que a gente mostra isso? Bom, vou fazer um desenho que eu espero que ajude aqui a gente a entender o que está acontecendo. Se eu pego o P e o Q, que se intersectam transversalmente, então eu posso olhar para o... Se eu olhar para o espaço normal de P, de Q, não, se eu olhar para o fibrado normal de Q, não, vou escrever assim. O espaço normal de Q dentro de M, e eu restringo isso aqui para os pontos da interseção, isso aqui vai ser isomorfo ao espaço normal da interseção de P com Q dentro de P. Então, se eu pego o espaço normal de Q dentro de M e eu restringo isso daqui para a interseção de P com Q, isso aqui é isomorfo ao espaço normal da interseção de P com Q dentro de P. Tá? A gente pode, por exemplo, se vocês quiserem olhar para aquela base, né, basicamente a gente tinha uma base para M, né, que era dada por V1 para cada ponto da interseção, por V1 até VL, depois W1 até W não sei o quê, eu acho que era P menos L, e depois U1 até U Q menos L. Então, o espaço normal de Q em M é basicamente dado por o espaço normal aqui é basicamente dado por esses caras daqui, né? Porque lembra que o espaço tangente de Q ele é gerado por isso daqui e por isso daqui. Né? Lembra que essa parte daqui era a base do espaço tangente da interseção. Esse daqui era o que faltava para completar o de P. Isso daqui é o que faltava para completar o de Q. Então, o espaço normal de Q é a mesma coisa que o complementar de Q, que ele tem uma base que é justamente esses caras daqui do meio. E é a mesma coisa se você olhar só para o espaço tangente de P e olhar para o complementar de P interseção com Q lá dentro. Tá? Então, é claro que tem um passo aqui importante que é o da orientação, mas tirando essa coisa da orientação, existe esse isomorfismo sobre os pontos da interseção. Tá? E é basicamente o que essa figura aqui está tentando mostrar. Bom, e lembra que a classe de tom ela tinha aquela propriedade, que na verdade é uma propriedade que define a classe de tom, que é que quando você projeta a classe de tom sobre a cohomologia do disco relativo à fronteira, isso aí vai dar o gerador. Ou seja, se você olhar para a classe de tom induzida aqui em M, a classe de tom de Q induzida em M,
Isso aqui nada mais é do que a classe de tom de P interseção com Q induzida em P, uma vez que você olha para a cohomologia correspondente. Então, esse isomorfismo dos fibrados normais, com um pouquinho de argumento aqui de fibrados em disco, vai dizer que se eu olhar para a classe de tom de Q em M, isso aqui é uma classe de homologia em M. Lembre-se que é uma imagem na cohomologia de M. E agora eu posso pegar a inclusão de P em M e puxar isso aqui para a cohomologia de P. Isso daqui vai ser igual à classe de tom da interseção de P com Q em P. Então, essa igualdade aqui, né, ela basicamente vem desse fato de que os fibrados normais têm essa propriedade. E de que a classe de tom ela é caracterizada pela propriedade de que, quando você projeta para o disco, né, que corresponde ao disco unitário, de repente, no fibrado normal, você tem exatamente o gerador da cohomologia do disco relativo à fronteira. Ou relativo ao disco menos à origem. A cohomologia localizada. Tá? Então, basicamente, essa é a propriedade importante da classe de tom. E agora o resto é uma conta. A conta é a seguinte. Bom, na verdade eu vou mostrar direto que... eu escrevi a conta assim. Né? A interseção de P com Q, isso aqui em M, é igual ao quê? Isso aqui é igual a... bom, por definição, isso aqui é a inclusão da interseção em M, o push forward da classe fundamental de P interseção com Q. Agora, eu posso decompor essa inclusão em duas inclusões. Né? Primeiro eu incluo em P e depois eu incluo de P em M. Então, eu posso escrever isso aqui como a inclusão de P em M, estrela, e a inclusão da interseção em P. Aí agora eu posso usar a propriedade que caracteriza essa propriedade aqui da classe de tom. Né? Que é que se eu pegar a inclusão de P interseção com... essa inclusão da interseção em P, e eu pego a classe fundamental de P interseção com Q, isso aqui dá exatamente... isso é o dual de Poincaré da classe de tom. Então isso aqui vai dar o P cap com a classe de tom de P interseção com Q, dentro de P. Tá? Aí agora, eu uso essa propriedade aqui, né? Então eu posso escrever essa classe de tom da interseção como um pullback da classe de tom sobre Q. Então isso aqui vai dar esse push forward aplicado ao P cap com o pullback de tal que M. A classe de tom. Agora eu vou usar aquela naturalidade do produto cap. Então agora, né, eu tenho o push forward, eu tenho a estrela embaixo, eu tenho esse cara daqui, então isso aqui vai dar... essa estrela aqui vai desaparecer e eu vou ter a estrela embaixo desse primeiro cara. Então isso aqui é aquela naturalidade daquele diagrama. Então eu vou ter esse cara daqui, estrela em P, e agora cap com simplesmente a classe de tom de Q em M. E agora, esse parênteses está meio feio. E aqui tem um parênteses. Né? Tá? Isso aqui é a naturalidade do produto cap. É aquela naturalidade meio engraçada. Né? E agora a gente usa a definição da classe de tom de P em M. Então isso aqui vai ser o M cap com a classe de tom de P em M. E agora cap com a classe de tom de Q em M. E agora, finalmente, eu uso a propriedade, exatamente essa propriedade daqui, que é a dualidade do cup e do cap,
que diz que quando eu pego o cap de uma coisa, depois eu pego o cap com a outra, isso aqui é a mesma coisa que pegar o M e fazer o cup, não, fazer o cap com o cup desse cara e o cup desse cara. Então agora pronto, agora isso daqui é, pela conta que a gente fez, é a interseção de P com Q. Pronto. Tá? Esse aqui é o final da demonstração. Então, assim, na verdade, o ponto crucial da demonstração é esse isomorfismo aqui de fibrados normais. E que vem com a orientação. Isso a orientação, ela bate aqui, né? Que é um detalhe importante de verificar, mas é verdade. Então, um comentário final sobre o teorema é que a gente precisa muito fortemente, né, que essas variedades sejam orientáveis para dizer que o fibrado normal é orientável, para dizer que o fibrado de disco correspondente é orientável, porque a classe de tom ela só vai existir quando o fibrado de disco é orientável. Porque é o que você precisa para usar a dualidade de Poincare, por exemplo. Ou para você dizer que quando você projeta para a fibra, você vai ter de fato um gerador, e que isso está bem definido. Tá? Então tem várias formas diferentes. Eu estou dando eu acho que um voo assim, meio que panorâmico sobre isso. Tem alguns detalhes que eu estou deixando para vocês verificarem, mas eu espero que tenha dado para entender um pouco da ideia geral da prova, né, da demonstração. E um outro comentário é que quando as variedades não são orientáveis, né, quando M não é orientável ou quando uma das duas subvariedades não é orientável, você pode fazer isso ainda sobre Z2. Então você pode pensar nas classes fundamentais em Z2 e na interseção delas em Z2. O caso mais interessante, eu acho, é o caso em que você tem duas subvariedades de dimensões complementares. Porque aí o produto de interseção ele nada mais é do que aquele pairing, né? aquele pair de interseção. Você tem duas classes de homologia de dimensões complementares, então a interseção vai ser uma classe de homologia em H0. Então vai ser um número, uma soma de números, na verdade, se a variedade for conexa. E esse número é exatamente o número de interseções das duas subvariedades, onde você conta as interseções com sinal. Então, eu acho que talvez a coisa mais importante de se lembrar é que se você tiver duas classes de homologia de dimensões complementares, e você pega dois representantes, né, que são duas subvariedades que representam essas classes de homologia, então a interseção delas, se elas se intersectarem transversalmente, então o número de interseções com o sinal vai ser exatamente esse número de interseção homológico. Então deixa eu escrever isso porque eu acho que é talvez a parte mais importante de vocês lembrarem para as aplicações. Corolário. É que se você tiver, vamos ver aqui, X, uma classe de homologia K em M, digamos que M seja uma variedade fechada e orientada. Você tem uma classe de homologia HK e uma outra classe HL, onde K mais L é igual a N. E você tem representantes P, não, X é a classe de P, e Y é a classe de Q, onde P e Q são subvariedades orientadas. Então você tem um produto de interseção, que é alguma coisa em H0. A gente está supondo também que ela é conexa. Então isso aqui é basicamente um Z. E esse produto de interseção é exatamente igual, né, ao número de pontos da interseção. Onde esse número de pontos ele é um número de pontos contados com sinal. Então, pode ser, uma interseção ela pode ser positiva ou negativa. Então, você soma todas as interseções e isso dá exatamente essa
esse invariante algébrico, né? Então, eu acho que essa que é a coisa interessante, né? Não importa qual representante você pega, você sempre vai ter um número de interseção que não vai depender do invariante. Tá. Bom, vamos fazer a pausa agora. A gente volta daqui a 5 minutos. De ver, né, esse teorema que a interseção, o produto de interseção em homologia, ele é dado exatamente pela interseção de duas subvariedades representando essas classes de homologia. Um outro comentário que eu queria fazer é que nem toda classe de homologia pode ser representada por uma subvariedade. Então isso na verdade é um pouquinho difícil de construir subvariedades que não são classes de homologia que não são representáveis por uma subvariedade, mas elas existem. Em torção. Eu acho que se você tiver numa classe de homologia sem torção, aí ela sempre pode ser representada por uma subvariedade. Então, é uma questão um pouco sutil, né? Quando que pode ser, quando que não pode ser, mas eu acredito que na maioria dos exemplos que vocês vão ver, a não ser que vocês realmente trabalhem com topologia diferencial mesmo, é pouco provável que vocês encontrem muitas classes de homologia que não são representáveis. Então, esse teorema que a gente acabou de demonstrar, ele é muito importante na hora de calcular produto de interseção, na hora de até entender o produto cup em geral, é muito importante. Tá? Outro comentário é que o produto cup, uma outra forma de você entender o produto cup, pelo menos no caso com coeficientes reais, é que o produto cup ele é basicamente o produto exterior de formas diferenciais. Então, através do isomorfismo de de Haen, o produto cup corresponde ao produto exterior de formas diferenciais. Mas é claro que, de novo, né, no caso, quando você olha para o isomorfismo de de Haen, você joga fora toda a torção, né, porque o isomorfismo de de Haen é com coeficientes reais. Então você não consegue ver o produto cup para elementos de torção com formas diferenciais. Você consegue ver pelo menos para a parte sem torção, que já é muito importante, já é o suficiente para a maioria das aplicações. Tá? Então agora o meu objetivo é chegar em classes características. A gente não vai chegar nisso hoje, mas eu quero fazer uma revisão de algumas coisas sobre fibrados vetoriais que a gente vai precisar na aula que vem para começar a falar de classes características. Eu acredito que todos vocês já viram fibrados vetoriais, mas eu basicamente eu falei um pouquinho, né, falando de fibrados engísticos, mas eu quero refazer, né, lembrar de algumas coisas importantes sobre fibrados vetoriais que vão ser para a gente poder falar de classes características. E agora eu vou sair um pouco do mundo das variedades, quando for possível. Então vamos lá. Fibrados vetoriais. Então vamos supor que B é um espaço topológico. Então, um fibrado vetorial, um K-fibrado vetorial, é um par E e π, na verdade a gente vai denotar dessa forma, né? Onde E é um espaço topológico e, né, para todo ponto x em B, existe um aberto, uma vizinhança aberta, tal que a pré-imagem de U ela é homeomorfa a U vezes Rn. Então a gente tem um mapa φ e que comuta exatamente a mesma coisa que a gente tinha escrito antes, aliás, RK. Então aqui a gente tem a projeção na primeira coordenada e aqui a gente tem o π, isso comuta. E a gente está falando fibrado vetorial, então a gente coloca uma condição adicional, que é que quando você olhar para as cartas de transição, elas vão ser
homomorfismos, ou seja, vão ser transformações lineares na fibra. Então, além disso, e toda vez que a gente tem uma carta de transição, um mapa de transição, φ inversa composta com psi, esse mapa vai levar x e v em x e alguma coisa que depende de x em v. E é claro que esse φ maiúsculo ele é contínuo em x, e a gente vai supor que esse φx ele é linear para todo x. Tá? Então isso implica que a fibra, né, a pré-imagem de um ponto, ela tem uma estrutura de espaço vetorial. Agora, o zero é canônico, agora os outros elementos não são canônicos. Tá? Então, isso aqui implica, né, que a pré-imagem de x é um espaço vetorial de dimensão k. Então, a pré-imagem de x é isomorfa a um RK, só que esse isomorfismo não é canônico. Tá? Esse isomorfismo não é canônico. Tá? Então, a ideia, né, quer dizer, a figura que sempre se faz, né, você pensar que aqui está a sua base e a gente tem as fibras, né, um espaço vetorial sobre cada ponto. E, de novo, da mesma forma que a gente falou para fibrados de discos, para fibrados vetoriais, você pode pensar no B como mergulhado dentro do fibrado. E esse mergulho é dado justamente pela seção zero. Então, existe um mergulho que vai de B em E, que leva x em x0. Onde, claro, esse x0, uma vez que eu fixo a trivialização, eu tenho um elemento x0. E como esse φ maiúsculo x não depende, é uma transformação linear, então isso aqui está bem definido, não depende da trivialização. Tá? Então, isso aqui é um mergulho topológico, né? Porque, a princípio, a gente não está assumindo que as coisas são variedades. Tá, então, isso é um fibrado vetorial. E se os objetos, né, se B e E forem suaves, forem variedades diferenciáveis, a gente vai assumir automaticamente, né, que todo o resto é suave. Vamos assumir que π e os mapas de transição, as cartas e os mapas de transição, são suaves. Bom, às vezes eu vou esquecer de falar isso, mas só para ser um comentário em geral. Se você muda a categoria, normalmente você muda um pouco a categoria, o que você requer dos fibrados vetoriais. Tá. Então, alguns exemplos, né, que, de novo, eu sei que vocês já viram, todos vocês já viram isso, mas só para a gente relembrar. Talvez o primeiro exemplo seja o fibrado tangente de uma variedade. Né? Então, se M é uma variedade diferencial, a gente tem um fibrado tangente, que é basicamente a união de todos os espaços tangentes. Onde a projeção ela é dada simplesmente por eu pego um elemento num espaço tangente de x, eu projeto isso aqui para x. Tá? Então, dá para mostrar que existe que essas cartas aqui existem. Tá? Isso é uma continha que eu acredito que vocês já devem ter feito no curso de análise em variedades, em algum momento. Que uma carta, na verdade, ela induz uma trivialização dessa forma. E que a mudança de variáveis na variedade vai induzir cartas dessa forma, que são transformações lineares. Isso é importante verificar, que de fato é uma transformação linear. Não é só um diffeomorfismo. Mas dá para fazer isso aqui tudo. Eu acredito que vocês já devem ter visto isso todos. Tá. Outro exemplo, né, é o exemplo do espaço cotangente, que é o dual desse cara. Né? Então a gente pode pensar no espaço cotangente. Isso aqui é a união dos espaços cotangentes. De novo, tem uma projeção sobre M, que é simplesmente você olhar o ponto onde você está. Tá?
Tá? Isso aqui, bom, exatamente é o dual do espaço tangente. Bom, alguns exemplos mais interessantes. Se você tem uma subvariedade de M, você tem um espaço, um fibrado, que é o fibrado conormal, que é um subfibrado do fibrado de N, do fibrado cotangente de M. E o fibrado conormal, ele é basicamente o conjunto das unformas lineares que se anulam em todos os vetores tangentes de Q. Então isso aqui é o conjunto dos lambdas em P. Eu vou escrever assim, né? Lambda pertence a T, é um covetor sobre X, tal que lambda de V é igual a zero para todo V no espaço tangente de Q. Tá. Então isso é o conormal. E qual a dimensão desse espaço? A dimensão desse espaço? Bom, qual a dimensão da fibra? Isso aqui. Bom, isso aqui a fibra aqui, né, para cada ponto x, isso aqui vai ser um espaço vetorial, cuja dimensão é o complementar da dimensão de Q. Então, isso aqui é dimensão de M menos dimensão de Q fibrado. Vetorial. Às vezes a gente coloca, né, uma anotação, às vezes para dizer isso daqui, né, de uma maneira mais bonita, que isso aqui está muito feio, é você escrever alguma coisa do tipo R N menos Q. Às vezes você coloca a fibra horizontal. Então, dessa forma, sobre Q. E é claro que isso aqui só faz sentido sobre Q, né? Isso aqui não tem como você pensar nisso aqui como um fibrado vetorial sobre M. Porque só dá para pensar nisso aqui quando você está com um ponto X em Q. Então isso aqui é um fibrado sobre Q. E o fibrado tem a dimensão da fibra é N menos Q. Então, um outro detalhe, né? Eu já falei isso aqui no caso, antes da pausa, né? Que o fibrado, ele é um espaço, se isso aqui for uma variedade, ele vai ser uma variedade e a dimensão vai ser a soma das duas dimensões. Né, por causa desse homeomorfismo. No caso em que você não tem uma variedade, não dá para falar de dimensão, mas no caso em que a gente tem uma variedade até topológica, você pode falar da dimensão. Mas muitas vezes, vocês vão ouvir a seguinte... muitas vezes as pessoas falam que a dimensão do fibrado é a dimensão da fibra. Né, isso é uma coisa... esse fibrado tem dimensão N menos Q. Muitas vezes vocês podem ver isso aqui na literatura. Então, às vezes é um pouco confuso, né? Porque a dimensão do fibrado, isso aqui tem dimensão Q, né? Então, vocês podem ler em algum lugar, a dimensão do fibrado é N menos Q. Então, mas como assim? A dimensão não é N, porque é a soma desses dois? Tem que tomar cuidado, né? A dimensão do fibrado, você está pensando como o fibrado como uma variedade, e a dimensão dele, aqui no caso, vai ser a soma das duas, ou a dimensão do fibrado como a dimensão das fibras, né? Então, é uma questão de nomenclatura, mas é muito comum se falar da dimensão do fibrado sendo a dimensão das fibras. Bom, então esse é um outro exemplo. Agora um exemplo que eu já meio que aludi, que eu já falei um pouco, é o exemplo do fibrado normal. O fibrado normal, ele é isomorfo ao fibrado conormal, mas ele não é tão canônico. Para você definir o fibrado normal, você precisa escolher uma métrica riemanniana em M. Bom, tem duas formas. Existe uma forma canônica de definir o fibrado normal sem métrica riemanniana, que é basicamente um quociente. Você pode definir o fibrado normal como sendo... você olha... num ponto X, você pode olhar para o espaço tangente e pegar o quociente pelo espaço tangente de Q. Então, para um ponto X em Q, você pode fazer essa definição. Então, isso aqui vai ser um espaço vetorial. E precisa de um pouquinho de trabalho, mas não é muito difícil de mostrar que a união de todos esses é a união sobre X em Q, desse fibrado normal. Isso aqui é um fibrado, que é o chamado fibrado normal. Isso aqui é um fibrado vetorial. Então, assim, isso aqui é um processo... dá para demonstrar isso aqui, é um pouquinho complicado, mas não é tão difícil.
é só fazer a continha direitinho. Mas é um fibrado, visto dessa forma, ele é um pouco abstrato, né? É um quociente de dois espaços vetoriais. Então, uma forma mais concreta de ver é você realizar isso aqui, de fato, como um subfibrado de M. E para fazer isso, é o que eu falei, a gente precisa de uma métrica riemanniana. Então, se a gente quiser realmente pensar nesse fibrado como um subfibrado, se a gente realmente quiser pensar nesse espaço como um subespaço de M, isso é basicamente equivalente a você escolher um complemento de Txq em Txm, de uma forma consistente. Então, se você escolher de alguma certa forma, né, um complemento de Txq em Txm, de uma forma suave, você vai ter de fato um subfibrado do espaço tangente. Uma forma, né, canônica que se pode fazer é escolhendo uma métrica riemanniana. Então, se a gente fixa uma métrica riemanniana em M, então a gente pode definir esse cara como sendo o espaço dos vetores que são ortogonais ao espaço tangente de Q. Na verdade, isso aqui é um outro espaço, na verdade, né? Mas esses fibrados são isomorfos. Tá? Então, a menos de isomorfismo é a mesma coisa. Então, mas essa definição aqui não é canônica e essa definição aqui é canônica. Tá? Alguma pergunta sobre isso? Bom, agora um outro exemplo que é um pouco mais interessante, que talvez vocês não tenham visto, é os chamados fibrados universais. Esses fibrados vão ser muito importantes no estudo de classe característica. Então, vamos começar com o caso de RPN. Sobre RPN, existe um fibrado, que é o chamado fibrado universal, muito importante, que é o seguinte. Eu vou definir vou botar ERPN, vou botar o RPN embaixo. Isso aqui é um subconjunto, vou escrever assim, LV. Isso aqui é um subconjunto de RPN vezes Rn mais 1. Isso aqui é basicamente o conjunto dos pontos sobre cada reta. Então, RPN, lembra que é o conjunto das retas em Rn mais 1. Então, isso aqui vai ser o conjunto, sobre cada reta, eu vou pegar exatamente os pontos dessa reta. Então, isso é o fibrado, chamado fibrado canônico, às vezes, ou fibrado universal. Então, isso aqui é o conjunto dos pontos LV, tal que V pertence a L. Tá? Então, essa definição. E não é muito difícil de ver que isso aqui é, de fato, um fibrado. Então, esse é sobre RPN. Qual é o mapa? O mapa ele leva LV em L. Para os que gostam, que trabalham com geometria algébrica, eu acho que isso aqui é chamado às vezes de O-1. Tá. A gente pode fazer isso aqui também no limite, né? O limite de RPN é o RP infinito. Então a gente pode olhar para o RP infinito, que você pode ver isso aqui como uma união dos RPNs com a topologia fraca. Você pega uma sequência de inclusões e você pega a união de todos eles. Ou você pode pensar nisso aqui como um limite direto das inclusões. Não é a mesma coisa, na verdade. Tá? Então a gente tem esse RP infinito, que uma outra forma de pensar nisso aqui é o conjunto das retas em R infinito. Então R infinito é um espaço vetorial. Você pega as retas em R infinito, isso aqui é o RP infinito. Tem que pensar um pouquinho como botar uma topologia nisso, mas talvez é mais fácil começar dessa forma para botar topologia. Tá? E a gente pode definir da mesma forma esse fibrado canônico sobre RP infinito, que é exatamente o conjunto. Sobre cada reta, você pega todos os pontos da reta. Tá? Então, a gente pode definir esse fibrado de linha, que é o que eu vou chamar de RP infinito. Isso aqui é o conjunto de LV
em RP infinito vezes R infinito, onde V pertence a L. Tá, então esses dois fibrados aqui, né, são fibrados em linha. Então eles são fibrados vetoriais. Então esse é RP infinito ou RPN. Bom, vou colocar N RPN, onde N é um número natural ou infinito. Esses fibrados são fibrados de linha, né? Porque a fibra sobre cada linha, sobre cada reta, é uma reta. Né? Então, tem uma dimensão a fibra. Tá? Alguma dúvida? Estou vendo alguns rostos meio confusos. Não. Tá. Então, a gente tem esses fibrados de linha, que vão ser muito importantes. E a gente vai construir agora fibrados de dimensão maior, usando a seguinte variedade, que é a variedade grassmanniana. Eu acredito que vocês já devem ter visto a variedade grassmanniana em algum momento. Mas a variedade grassmanniana é o seguinte. GRK de Rn, isso daqui é o conjunto, é a generalização do espaço projetivo. Isso aqui é o conjunto dos K planos em Rn. Então, isso aqui é o conjunto dos K planos, ou K... Bom, vou escrever assim. Subespaços vetoriais de dimensão K em Rn. Tá? E agora a gente pode definir um fibrado universal também para esses grassmannianos. Aliás, uma coisa importante é que eu acho que vocês já devem ter visto, se não tiverem visto um exercício. Vocês lembram qual é a dimensão dessa variedade? Oi? Ninguém lembra? É K vezes N menos K. Aí um exercício é vocês tentarem redemonstrar isso daqui. Mas bom, isso aqui não é extremamente importante para a gente, não. Mas é um detalhe legal. Então, sobre essas variedades, existe um fibrado universal, que é basicamente a mesma coisa. Né? Você considera... sobre cada plano, você considera o conjunto dos pontos que está nesse plano. Então, existe um fibrado que é chamado de fibrado universal, fibrado canônico, que é o conjunto de PV, que está no grassmanniano, vezes Rn, tal que V pertence a P. Né? E agora repara, né, de novo, você projeta a projeção sobre a variedade grassmanniana, você pega o PV e leva em P. Tá? E repara que a fibra, né, para cada plano P, a fibra é o conjunto de pontos que está nesse plano. Ou seja, a fibra é um espaço vetorial de dimensão K. Então isso aqui é um fibrado, é um K-fibrado. Ou, às vezes, né, que eu falei, às vezes as pessoas ficam tentadas a escrever um fibrado de dimensão K. Eu vou tentar evitar essa notação para a gente não se confundir, mas é um K fibrado vetorial. Tá? E a gente pode também pegar o limite desses grassmannianos quando o n tende a infinito. E a gente pode definir o grassmanniano de R infinito, que é basicamente o limite desses grassmannianos. Você pega a inclusão de Rn em Rn mais 1 e assim por diante. Todo K plano em Rn vai corresponder a um K plano em Rn mais 1. Então você tem uma inclusão dos grassmannianos, então você pode pegar o limite direto, quando o n vai para infinito. Tá, isso aqui vai ser... E às vezes isso aqui é denotado como só GRK, que é o grassmanniano, digamos, universal, de alguma certa forma. E aí não é mais uma variedade, mas é um espaço topológico. Tá. Agora eu quero falar, né, a gente viu esses exemplos, agora eu quero falar um pouco sobre
por que esses espaços, esses fibrados, são fibrados tão importantes? Eles são fibrados canônicos, mas eles são fibrados universais, de alguma certa forma. Então, eu vou explicar por que eles são fibrados universais. Esses fibrados, de uma certa forma, são os fibrados mais importantes que existem. Eles caracterizam, basicamente, todos os fibrados vetoriais. Então, para explicar isso, primeiro eu preciso falar de algumas operações sobre fibrados, né? Então, a primeira coisa que eu quero falar, algumas operações. E também vai ser importante um pouco mais para frente. Então, a primeira operação que a gente pode fazer, talvez a operação mais simples, é a soma direta. Então, se eu tenho dois fibrados, E1 e E2, sobre a mesma base, a gente tem uma operação que é a soma direta. O que é a soma direta? Basicamente, a soma direta é a soma direta dos espaços. Para cada ponto, você tem uma fibra em E1 e uma fibra em E2, você pega a soma direta dos dois espaços vetoriais. Tá? Então, você pode pensar nisso aqui como... formalmente, né, isso aqui você pega o espaço, o E1, sobre um ponto x, e você pega a soma direta com o E2 sobre um ponto x. Isso aqui não faz muito sentido a princípio, porque se você tem dois espaços vetoriais completamente separados, como é que você pega a soma direta? Você pode pensar no produto, né? Mas talvez a forma mais fácil de você definir, isso aqui a gente gostaria de dizer, que é a fibra de E1 mais E2 no ponto x. Mas talvez uma forma um pouco mais canônica, um pouco mais que faça mais sentido, né? Um pouco mais rigorosa, é dizer que a soma direta é um subconjunto VW do produto direto, do produto cartesiano. Então, eu pego o produto cartesiano dos dois, só que eu quero que eles estejam sobre o mesmo ponto. Então, tal que, eu vou chamar aqui de π1 e de π2, tal que π1 de V é igual a π2 de V. Tá? Ou seja, basicamente, é a mesma coisa que você dizer, você está pegando o produto cartesiano das fibras. Então, essa é a soma direta. Um exemplo legal é o seguinte. Você pode pegar uma subvariedade de M e não é difícil de ver, de mostrar, que se você pegar o espaço tangente e o espaço normal, que a soma direta dos dois vai dar o espaço todo da variedade restrito a Q. Tá? Ou é isomorfo. Aliás, como eu estou falando de isomorfo, deixa eu só especificar o que é um mapa de fibrados. Eu acho que é uma coisa que faz completo sentido, né, que é o homomorfismo na categoria de fibrados vetoriais, mas deixa eu só escrever o que é para não ter nenhuma confusão, né, o que é esse isomorfismo. Então, o que é um mapa de fibrados? Se você tem dois fibrados sobre a mesma variedade, sobre a mesma base, a gente diz que F é um mapa de fibrados. Vou chamar de φ. Aliás, eles podem ser sobre bases diferentes. Se você tem E1 sobre B1 e E2 sobre B2, você tem um mapa de fibrados se... Bom, primeiro, esse diagrama comuta, né? Mas, além disso, o φ ele vai ter que levar, né, uma fibra desse fibrado na fibra do outro fibrado, e eu vou pedir que esse φ seja linear em cada fibra. Ele vai ter que levar a fibra na fibra porque esse diagrama comuta. Então, se eu pego a pré-imagem de um cara aqui, ele tem que ser levado na pré-imagem da sua imagem. Tá? Isso aqui é consequência do fato desse diagrama comutar. Mas, além disso, eu quero que ele seja linear. Então, eu sei que o φ, quando eu olho, né, para o espaço, para a fibra, né, para o π1, π2, para o π1 inverso de x, isso aqui, claro, tem que ser levado
no π2 inverso de f de x. Isso daqui é consequência desse diagrama como está. Mas eu quero supor que esse mapa aqui ele tem que ser linear. Então, isso aqui é um mapa de fibrados. Tá? E um isomorfismo, ele nada mais é do que um mapa de fibrados sobre a mesma base que possui uma inversa. Então, ele vai ter que ser um isomorfismo, de espaços vetoriais para cada fibra. Tá? Então, isso aqui é um isomorfismo. Tá. Já que a gente está falando sobre isso, a gente pode falar de complementos. Então, se a gente tem um complemento ortogonal, se a gente tem um... e outra coisa são subfibrados. Se você tem um subfibrado, nada mais é do que um outro fibrado sobre a mesma base que possui uma inclusão, que é o mapa de fibrados. Tá, então, subfibrado, a gente pode escrever assim, né? É um outro fibrado, que você pode ver basicamente como é um outro fibrado que possui uma inclusão de fibrados. É uma inclusão de cada espaço vetorial no outro espaço vetorial. Então, isso aqui é uma inclusão. E uma proposição, que é uma proposição interessante, é que se B é paracompacto, então, todo subfibrado possui um complemento. Então, existe um complemento, que eu vou chamar de E0 perp, tal que E0, soma direta com E0 perp, é isomorfo a E. Como é que a gente mostra isso? Bom, a paracompacidade você precisa para um argumento basicamente um argumento parecido com partições da unidade. Mas eu não vou demonstrar isso aqui porque, bom, eu não quero demonstrar tudo, mas a ideia é basicamente você pode escolher uma métrica riemanniana nas fibras e aí você pega o complemento ortogonal de E0 dentro de E. E aí você faz isso de uma forma... como o fibrado é localmente trivial, você pode fazer isso num pedacinho do fibrado. E o fato de ser paracompacto significa que você pode colar esses caras para ter uma métrica riemanniana no fibrado inteiro. Que seja contínua. Que varie continuamente com relação a B. E aí você pega o complemento ortogonal de fato dessa métrica riemanniana. E aí você mostra que tem um isomorfismo. Então, é basicamente, uma vez que vocês entendam que existe uma métrica riemanniana no fibrado, isso você precisa que o B seja paracompacto. E aí você tem basicamente a mesma coisa que a gente tem aqui. Tá? Então isso é uma coisa que a gente vai usar, na verdade, bastante. O fato de que todo subfibrado tem um complemento sob uma base relativamente decente, né? Uma base paracompacta. Então, sob uma variedade, então mais ainda. Né? E um exemplo interessante disso é o seguinte. A gente diz que um fibrado trivial, bom, em primeiro lugar, um fibrado, ele é trivial se o fibrado é isomorfo a B vezes RK. Ou seja, se existe uma trivialização global, onde isso aqui é um isomorfismo de fibrado. Não basta ser difeomorfo ou homeomorfo, você precisa que preserve as fibras, né? Que seja um isomorfismo de fibrados. Então, isso a gente chama de um fibrado trivial. Então, um exemplo é o caso de SN. Quer dizer, se você olhar para o espaço tangente de SN, isso daqui sobre SN não é um fibrado trivial, em geral. Isso aqui não é trivial, em geral. Mas uma coisa interessante é que você pode pegar, olhar para o espaço tangente de SN dentro do espaço tangente de Rn mais 1.
O SN ele está contido no Rn mais 1. Então você pode olhar para o espaço tangente de SN como um subfibrado do espaço tangente de Rn mais 1. E o espaço tangente de Rn mais 1 claramente é trivial. Esse cara daqui é um espaço trivial, quer dizer, restrito a SN. Então isso aqui é simplesmente SN vezes Rn mais 1. Agora uma coisa interessante é que a gente pode olhar para o complemento ortogonal desse cara. Então isso aqui, mais o espaço normal, isso aqui é isomorfo a um espaço trivial, a um fibrado trivial. Agora o interessante é que o espaço normal, ele também é trivial, né? Porque você pode simplesmente pegar um vetor, existe um campo vetorial, um campo normal não nulo sobre a esfera, que é dado por um campo radial, por exemplo. Então esse cara daqui, ele é um fibrado trivial também. Então esse cara daqui é um SN vezes R. Então por que isso aqui é interessante? A gente vai ver como isso aqui aparece mais pra frente. Um fibrado que não é trivial, você pega a soma direta com um fibrado trivial, e você vai obter um fibrado trivial. Esse é um comentário interessante que a soma direta, ela não, digamos, ela às vezes flexibiliza o fibrado. Né? Eu estou pegando um fibrado não trivial, fazendo uma soma com um fibrado trivial e estou obtendo um fibrado trivial. Tá? Isso aqui vai aparecer na aula que vem. Agora, para finalizar, eu quero enunciar um teorema. Que talvez é um dos teoremas mais importantes dessa questão de fibrados vetoriais, que basicamente diz que todo fibrado... Ah, não. Eu tenho que fazer mais uma definição. Desculpa. Que é a definição de pullback. A pullback é o seguinte, se eu tenho um fibrado sobre B, e eu tenho um mapa de B-til em B, então existe um fibrado sobre B-til, que é o chamado pullback, que faz com que esse quadrado comute. Então, um fibrado sobre B induz um fibrado, bom, você pode chamar de F estrela de π, sobre B-til. Tá? E como é que a gente define esse fibrado? Bom, a ideia básica é que, sobre cada ponto de B-til, você olha para a sua imagem em B e você olha para a fibra sobre B. Essa vai ser a fibra sobre o ponto em B-til. Então a gente pode escrever da seguinte forma. Né? Isso aqui é o conjunto dos pontos x e v em B-til vezes E, tal que f de x é igual a π de v. Em geral, isso aqui é o chamado produto fibrado. Então, esse cara daqui é o produto fibrado de F com π. Tá? Então, isso aqui é o pullback. Agora, a gente tem que mostrar, né? Bom, tem que se mostrar que isso aqui, de fato, é um fibrado sobre B-til, mas é um exercício. Eu vou deixar como um exercício aqui. Esse cara daqui, de fato, é um fibrado. Onde aqui a gente pega x e v indo em x. Isso aqui é um fibrado vetorial. Da mesma dimensão, que o quadrado comuta e que o mapa canônico que vai do pullback no E é, de fato, um mapa de fibrados. Que o mapa leva x e v em v. Que esse mapa é um mapa de fibrados. Na verdade, ele é um isomorfismo na fibra. Né? E também não é difícil de ver isso tudo. Tá, então a gente tem um pullback. Agora eu posso enunciar o teorema. O teorema diz o seguinte. Suponha que B é paracompacto e que é um fibrado qualquer. É um fibrado, é um K-fibrado vetorial. Então, existe um mapa de F, um mapa F, que vai de B no Grassmanniano, tal que
o fibrado é isomorfo ao pullback do fibrado universal. Ou seja, eu posso escrever o seguinte diagrama. E, B, e aqui eu vou no Grassmanniano, e aqui eu tenho o fibrado que eu chamei de fibrado universal. Então, esse fibrado aqui, ele é, por isso que ele é chamado de fibrado universal, porque ele classifica, ele na verdade contém todos os fibrados. Então esse é o fibrado mor. Então esse fibrado ele vai ser isomorfo ao pullback desse cara. E na categoria de fibrados vetoriais, a gente na verdade está interessado nas coisas a menos de isomorfismo em geral. Então não importa, digamos, o fibrado em si, só importa a classe de isomorfismo do fibrado. Tá. Então, um comentário aqui, né, para vocês verem o que está vindo à frente, é o seguinte. A gente vai olhar para a cohomologia desse fibrado, para a cohomologia dessa variedade, e, bom, a gente vai ver que a cohomologia do Grassmanniano ela vai ser um anel de polinômios, de K variáveis. Porque bom, o Grassmanniano GR1, né, é o RP infinito. A gente sabe que o RP infinito a cohomologia é um anel sobre Z2, né, a cohomologia sobre Z2 é um anel de polinômios em uma variável. E sobre o Grassmanniano a gente vai ver que é um anel de polinômios sobre K variáveis. Se a gente tem um mapa F, que é o chamado mapa classificante, ele vai induzir um mapa da cohomologia desse cara na cohomologia desse cara. E as classes características elas vão ser exatamente elementos da cohomologia de B, que são imagens de polinômios da cohomologia aqui. A gente vai ver isso tudo na aula que vem, um pouco para frente, que é assim que a gente constrói as classes características. Mas eu quis falar isso aqui só para dar um gostinho para vocês. A gente vai provar esse teorema, pelo menos a menos de alguns detalhes técnicos, que a gente pode pular, mas... E a gente vai ver como é que a gente constrói as classes características em geral. E isso está muito relacionado com a classe de tom, por isso que eu juntei as duas coisas na aula de hoje. Tá. Então a gente continua na quinta-feira.